Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí garantido na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse atual momento do Vasco, como que está a tabela da Série B. Vamos falar aqui da proposta da 777 Partners para comprar a SAF vascaína. Tudo se encaminha para um acerto e já teria aí uma data para a GE, para a votação do sócio, para aprovar ou não a venda do Vasco. Vamos falar também aqui da situação do Renato Kaiser, temos novidades quanto ao assunto da possível chegada do atacante ao nosso clube. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado aí com as novidades e as notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, com os resultados aí da rodada ontem, né, o Vasco continua na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o tropeço do Bahia frente a Tombense fora de casa, o Vasco continua ali, ficou garantidaço na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, está hoje a 5 pontos do líder Cruzeiro, né, o Cruzeiro que infelizmente venceu ontem o Criciúma nos últimos minutos da partida e disparou, né, na liderança, né. Agora vai ficar difícil para o Vasco alcançar o Clube Mineiro. O Vasco tem que fazer o seu papel, né, sempre conseguir vencer seus jogos, principalmente jogando em São Januário. Vai ter um teste extremamente importante na semana que vem, na próxima quinta-feira, contra o Grêmio, o grande jogo até o momento do Vasco da temporada, e o Vasco tem que conseguir vencer. Joga em São Januário, vai estar lotado de torcedor vascaíno, muitos ingressos já foram vendidos e o torcedor promete fazer mais uma festa para empurrar o Vascão rumo aí a esses 20 pontos, né? O Vasco está hoje com 17 pontos, caso vença o Grêmio, vai tentar encostar no Cruzeiro, né? Realmente até agora, na hora que eu tô gravando esse vídeo, o Vasco está a 4 pontos do quinto colocado, que é o primeiro time fora do G4 da Série B. O Novo Horizontino, que é o quinto colocado, ainda vai jogar na rodada, e também o próprio Grêmio, adversário do Vasco, que vai jogar ainda. Vale a pena a gente secar esses adversários e também ficar de olho no Grêmio, como que vai ser o futebol que ele vai apresentar hoje, né? Time muito perigoso, vai oferecer sérios riscos ao Vasco. Como eu falei em uns vídeos anteriores, o Grêmio tem o Diego Souza, por mais que ele dê declarações que é vascaíno, mas ele sempre castiga o Vasco, ele sempre faz gols no Vasco. A defesa do Vasco aí vai ter o seu grande teste nessa temporada, né? Fora lá no Campeonato Carioca, que a defesa ainda não estava tão entrosada, mas agora, já com passagem de alguns jogos, a defesa vem dando mostras que está bem sólida e vai ter aí um ataque mais poderoso pela frente aí nessa Série B. E vamos ver como que vai suportar tanto o Anderson Conceição e também o Juan Quinteiro, dois zagueiros aí que se encaixaram perfeitamente no time do Vasco, vem caindo nas graças do torcedor vascaíno. A gente torce para que eles consigam parar o ataque do Grêmio e o Vasco obviamente tenta vencer esse jogo lá na frente, né, cara? Tem que resolver a parada. A gente vai depender muito do Nenê estar 100% para esse jogo. A gente viu a diferença que ele fez nesse último jogo aí que o Vasco venceu o Brusque, cara. O Nenê deu uma descansada e ele já voltou a todo vapor, já fazendo a total diferença. Ele é um cara diferenciado, não tem jeito, velho, não tem como negar isso. Às vezes os torcedores do Vasco criticam bastante o Nenê, sem lembrar do que ele já fez pela camisa do Vasco. Tá certo, não ganhou nenhum título de relevância, mas nos últimos anos foi um dos principais jogadores que a gente teve aí no elenco do Vasco durante muito tempo, né, cara? Infelizmente, ele não ganhou nenhum título tipo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas tá aí dando a sua vida, tentando ajudar o Vasco. Poderia estar aposentado, curtindo a sua família, curtindo seus filhos, a sua esposa, mas ele tá lá comprometido, honrando a Cruz de Malta. E o cara que vai fazer 41 anos, que jogou em PSG, jogou o Campeonato Espanhol, jogou aí em grandes ligas no futebol mundial, tá dando a sua vida aí pelo Vasco, né? Isso aí o torcedor tem sempre que reconhecer, porque é um cara diferenciado. Eu sou fã do Nenê, eu sou até suspeito para falar disso. Para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Vasco aí nos últimos anos, porque não tivemos tantos craques vestindo a nossa camisa, e quando veio o Nenê, ele simplesmente destruiu, né? Só que infelizmente ele veio tarde demais naquele ano de 2015. Se ele tivesse chegado no início daquele campeonato, o Vasco obviamente não teria caído em 2015, né? Mas agora, com 40 anos, ele está aí ativa, ajudando bastante o nosso Vascão. E hoje, como eu disse, o Novo Horizontino vai visitar aí o CSA, joga fora de casa às 4h30 da tarde. O Grêmio joga amanhã aí contra o Vila Nova, também fora de casa, né? Os dois times aí que estão fora do G4 não terão vida fácil. Vale a pena o torcedor vascaíno secar muito esses times aí para não encostarem do G4. Quanto mais longe eles estiverem do G4, melhor ainda pro Vasco, né, cara? E vale lembrar aqui que o Bahia, meu amigo, ó, é isso aqui, é um time minúsculo. O Bahia é um estado. Bom, pessoal, o Vasco aí está concluindo o processo de diligência com a 777 Partners. A proposta dos norte-americanos já está na mesa do Vasco.
Tudo indica que será sim aprovado aí essa SAF do Vasco. A gente espera que aconteça o quanto antes essa aprovação. Vai ter uma reunião novamente no Conselho Deliberativo e também a AGE, que segundo o jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, deve acontecer no final de junho, no final desse mês que vem, deverá acontecer a votação do sócio, se vai aprovar ou não a chegada dos norte-americanos, a venda do Vasco aí para 777 Partners, ou para quem preferir a 777. Tomara que o Vasco consiga resolver esses problemas logo. O torcedor espera que o Vasco seja vendido o quanto antes. O presidente Jorge Salgado diz que o Vasco está tentando ao máximo acelerar esse processo, para que o Vasco monte um time competitivo o quanto antes, para ajudar aí o Vasco, quem sabe, a voltar à primeira divisão e também o ano que vem começar a ser favorito a ganhar títulos aí no cenário nacional e voltar a disputar uma Libertadores, né? É isso que o torcedor espera. O torcedor está muito confiante que a SAF é a grande solução para o Vasco, para a vida do Vasco, para a história do Vasco nesse momento, porque o Vasco está afundado, ninguém é capaz de tirar o Vasco desse atoleiro, não tem político, tem gente que ainda defende político, cara. Vendo esse cenário atual do Vasco, é inacreditável como que ainda tem gente que defende político do Vasco. A solução pro Vasco está aí na frente dos caras, só não acredita quem não quer ver, porque a SAF é o melhor caminho. Aqueles torcedores lá que são mais conservadores, que gostam do Vasco daquele jeito lá do Eurico e tal, mas isso aí, meu amigo, ficou pra trás. Eurico morreu, o Vasco ficou acabado, destruído por conta dessa politicagem. E não tem como, eu não consigo entender a cabeça de um ser humano que defende político, que defende aí essa condição que o Vasco está passando hoje, cara. O Vasco está jogando a sua quinta Série B, e a única solução que o Vasco encontrou é se tornar aí uma empresa e ser administrado de maneira decente, ser administrado de maneira responsável, cara. E com certeza ver o Vasco novamente lutar por coisa grande, porque é isso que o torcedor espera acima de tudo, né? Ainda faltam alguns detalhes, como eu disse, para a concretização da venda do Vasco. E o torcedor fica aguardando aí ansiosamente para acontecer a venda da SAF, né? Já está tudo ok entre o Vasco e também a 777 Partners. O Vasco ainda e a 777 Partners faltam definir pequenos trâmites e ainda falta a reunião do Conselho Deliberativo e a votação da AGE, que, como eu disse, deverá acontecer somente no final de junho. Deixe aí nos comentários o que você acha aí desse processo aí que o Vasco está passando na transformação da SAF. Se você acha que está demorando demais, se você acha que o Vasco tem que ser mais cuidadoso, prestar atenção em todos os pontos do contrato e como que vai ser beneficiado, e também se alguma coisa acontecer de errado, como que o Vasco vai ser beneficiado nessa situação aí. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar da situação do atacante Renato Kaiser, né? Muito especulado ontem pelo Vasco, né, cara? Poderia vir aí ser o novo centroavante do Vasco. De acordo com o site vascaíno.net, teriam entrado em contato aí com o Fortaleza e teria recebido que não houve nenhuma proposta do Vasco para contratar esse jogador no momento, né? De acordo com as informações, o jogador teria sido oferecido ao Vasco, só que a diretoria do Vasco teria descartado no momento essa contratação e disse que os nomes do jogador não se encaixa no que o Vasco e a 777 Partners está procurando, né? É um jogador muito interessante, na minha opinião, valeria a pena sim o Vasco contratar ele, chegaria tranquilamente para vestir a camisa nova do Vasco e ser um dos artilheiros do Vasco nessa Série B, né? Parece que ainda não está descartado totalmente aí 100% essa possível contratação. O fato é que, de acordo com esse portal, o Vasco teria recuado nessa contratação. O torcedor ainda vascaíno espera ver se o Vasco vai contratar ou não o Rodrigo Caetano, né? Se os norte-americanos vai ter alguma reunião com o dirigente do Atlético Mineiro para ver se vamos ter um diretor executivo aí de ponta a partir, quem sabe, de julho, aí, ajudando o Vasco aí a contratar jogadores no mercado, né? Até o momento não temos nenhuma atualização quanto a esse caso. Assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal. Deixa aí nos comentários o que você achou do Vasco meio que desistir da contratação do Renato Kaiser. Na minha opinião, é um erro gigantesco que a diretoria do Vasco está cometendo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos. Forte abraço, ótimo final de semana.